Agora sim. Entendeu, né? Então, continuando a aula de ontem, né? Foi uma aula, não foi uma aula longa, porque teve seminários na primeira parte, e a gente fez uma aula de praticamente 2 horas só. E hoje também vamos fazer mais assim, de 10 até meio-dia, né? Então, hoje a gente vai continuar a discussão da eletroquímica de Maxwell Calvin, que nós não introduzimos ainda. Nós até ontem estávamos falando só da separação dos campos de natureza tensorial, né? Então, nós tínhamos, só para recordar aqui, nós tínhamos um campo tensorial, I, né, que a gente acabou decompondo em 2 partes, né, a parte simétrica, o traço 0, o traço desse objeto aqui e a parte antissimétrica. Então, nós vimos que essa parte aqui de traço 0, simétrica de traço 0, tem as 9 componentes separadas em spin 0, 1 e 2. Esse aqui seria a parte puramente escalar, spin 0. E aqui é que a gente tem uma parte de spin, 2 spins. Então, as 16 componentes ficavam decompostas assim. E aí, nós então vimos aqui é um setor em que eu não consigo separar o spin 0 do spin 1 e do spin 2. Né? Então, esse setor aqui não deve ser um setor que possa ter muito a ver com eletromagnetismo. Aqui é um escalar, um mero, verdadeiro escalar. Então, nós sabemos, né, que nós podemos pegar um escalar e ligar ao campo de Maxwell. Um escalar, como esse caso aqui, um campo escalar é um campo completamente independente, ele pode se ligar a um campo vetorial e, através do mecanismo de Higgs, por exemplo, né, gerar massa. Quer dizer, a gente sabe que o mecanismo de Higgs pode, já tínhamos visto a eletrodinâmica de Maxwell-Higgs. Só que esse escalar aqui não é um escalar qualquer, ele está ligado ao traço, de um tensor de rank 2. Então ele tem uma natureza tensorial, ele é o traço desse tensor, ele não é um mero escalar de Klein-Gordon, diferente de um escalar de Klein-Gordon. Então, vamos já falar como é que a gente poderia propor uma dinâmica para esse campo aqui. E aqui nós temos 2 setores de spin 1 e aqui esse campo aqui. Então, nós quebramos ele em 2, nós chamamos ele de um campo Bemini, né? Ao invés de trabalhar com Bemini, a gente chamava de um campo Bemini, e desse campo Bemini nós podíamos tirar o rotacional dele, foi quando a gente terminou ontem, a gente pode tirar o rotacional dele, ou que era, né? Mais as permutações cíclicas, né? Mais as 2 permutações cíclicas, ou então a gente pode tirar a divergência dele e seria uma outra possibilidade. Então, a gente tem dois direcionamentos a partir desse campo. Esse campo aqui é um campo tensorial. Esse campo aqui é o campo tensorial do campo 2. Então, esse campo aqui, que é a parte simétrica, ele pode nos dar essa parte escalar aqui. E aqui a parte antissimétrica vai nos dar, em princípio, 2 vetores. Mas nós vamos entender daqui a pouco que esses 2 vetores, na verdade, podem ser reduzidos drasticamente por causa de simetrias que vão estar presentes aqui e por causa da própria proposta de Lagrange, o fato de eu tirar aqui a parte transversa. Então, vamos colocar. Então, esse campo aqui é o campo que nós chamamos de Calvi-Ramon. Então, essa descrição aqui é a descrição que é conhecida na literatura como a descrição de Calvi-Ramon, e como a gente ontem tinha motivado, ele, por exemplo, é um campo, entre outras coisas, que pode descrever a interação entre objetos extensivos. Para descrever objetos que descrevem, não linhas de mundo, mas superfícies de mundo, a interação entre eles deve ser feita de natureza no campo anticimétrico. Vamos ver também qual é o significado disso. Agora, esse campo aqui, que é o campo simétrico, que é a componente desse tensor aqui, então a gente poderia pensar o seguinte: se é um escalar, vamos trabalhar primeiro esse objeto aqui. Se esse objeto aqui é um escalar, então eu poderia pensar, isso aqui é um campo escalar que eu vou chamar, a gente não chama nada de S não, né? Vamos chamar esse escalar aqui de S.
é o campo, é o traço dele. Então, para um escalar, a gente pode propor uma dinâmica desse tipo, né? Dmi, S, que é a dinâmica de Klein-Bottom. Normalmente. Então, eu poderia tirar, se eu quisesse trabalhar com a parte meramente escalar desse tensorial, né? Escalar desse campo tensorial simétrico, né? Eu poderia propor um lagrangiano à la Klein-Bottom, por exemplo. Só que um lagrangiano à la Klein-Bottom, se ele vai se ligar, como é que a gente pode ligar um campo desse a um campo eletromagnético? Então, se a gente vai ligar ele a um campo eletromagnético, a gente poderia ligar, como a gente já falou, através do mecanismo de Higgs. Poderia propor alguma coisa desse tipo, né? Seria algo, entre outros termos, né? O termo que aparece, que liga a divergência do campo vetorial ao escalar. Então, esse termo aqui, ele é típico do mecanismo de Higgs, que é a espontânea de simetria. Então, ligado, eu teria esse campo de natureza escalar e esse campo estaria contido dentro de um tensor. Teria que colocar, como isso é um escalar, como isso é um escalar, não tem problema de, ao fazer uma mudança de referencial, eu estar misturando diferentes componentes, porque como um todo, né, ele vai nele mesmo. Só que eu teria que pensar qual é o significado de se considerar um campo desse tipo. Na verdade, o meu S, né, é esse objeto aqui. Estou colocando, vamos pensar na métrica, T00 em cima. T00 em cima, embaixo, é a mesma coisa que os dois embaixo. Depois é T11 em cima, 1 embaixo. 2 em cima, 2 embaixo. Então isso aqui é menos T11 menos T22 menos T33. Vamos colocar só essa lembretezinho que às vezes confunde, né? Quando a gente pega um campo tensorial, né, que a gente vai falar do traço, no espaço de Minkowski, no espaço euclidiano, quando nós pegamos um tensor e tiramos o traço, a gente simplesmente, o traço desse tensor aqui, simplesmente é a soma dos seus elementos da diagonal. É isso aqui, TI somado. Quando a gente vai estar no espaço de Minkowski, e a gente está falando de um tensor TI, não é o traço não é essa soma, não é o TI. Na verdade, o traço do tensor, aquilo que é invariante de Lorentz, é a contração do tensor. Na verdade, vou colocar aqui o traço de TI, ele tem que ser pensado como a contração da métrica com o tensor. Então, o traço no espaço de Minkowski é um objeto composto a partir de um índice contravariante e um índice covariante. Então, o traço, na verdade, é esse objeto aqui que nós escrevemos lá. Então, quer dizer, isso é o verdadeiro traço, né? Só para chamar a atenção, porque às vezes tem erro para a questão da métrica que faz toda a diferença. Esse objeto aqui, se a gente faz uma transformação de Lorentz em cima desse objeto aqui, aí a gente vê, isso aqui realmente é invariante de Lorentz. Vamos pensar, se eu definir esse objeto aqui, eta, mili, mili. Então, se a gente vai fazer uma transformação de Lorentz nisso tudo, né, a métrica, a gente sabe que ela vai nela mesma. Então, a métrica eta mili é a métrica eta mili. A métrica não muda por transformação de Lorentz, mas esse tensor aqui muda. Ele é lambda a menos 1 transposto kappa ou lambda a menos 1 transposto mi sigma p ou sigma. Aí agora eu tenho essa formulação aqui, tem esse objeto aqui. Esse objeto aqui é o quê? Na verdade, o que eu estou formando aqui? Mirror, perfeito. Então, deixa eu apagar isso aqui, chamar a atenção, porque é uma dúvida que às vezes quem não está muito acostumado com o espaço do Minkowski pode ter. Então, nós estamos pegando esse objeto aqui, que a gente está dizendo, isso aqui deve ser o traço deve ser um objeto invariante de Lorentz. Então, essa relação aqui, ela está sendo escrita dessa forma. Ela é lambda a menos 1, em termos matriciais.
Essa matriz aqui é lambda menos 1 transposto. Então isso aqui é lambda menos 1 ρ. Aí eu posso botar aqui a matriz eta. Essa matriz aqui é a matriz eta menos 1. Lembrando também do espaço de Minkowski, né? O que é a nossa métrica de Minkowski é essa. A matriz inversa é essa aqui. Eta mini em cima, na verdade, ela está representando a inversa da métrica, que por acaso é igual à métrica. Mas pode acontecer na inversa da métrica não ser igual. Então, geralmente, quando a gente coloca os índices em cima, a gente está dizendo que essa matriz aqui é a matriz inversa. Então, essa relação aqui está envolvendo a matriz inversa. Essa relação aqui pode, em termos matriciais, se eu trocar esse transporte, vai ficar assim, essa relação aqui em cima fica assim, ó, só para deixar claro. É lambda a menos 1, tirando o transposto, eu troco linha com coluna, então fica ρ. Aí aqui eu tenho a matriz eta mini. E aqui nós temos lambda a menos 1 transposto mi sigma. Então, essa relação aqui, essa composição dessas três matrizes foi escrita exatamente isso, porque aqui eu tirando o transposto, eu troco a linha com a coluna. Então, em termos matriciais, essa relação aqui, ela é lambda a menos 1 vezes a métrica eta menos 1 vezes lambda a menos 1 transposto. Mas nós sabemos lá no grupo de Lorentz que o que caracteriza uma transformação de Lorentz é essa relação. Lambda transposto eta lambda igual a eta. Essa relação aqui que caracteriza uma transformação de Lorentz descrita pela matriz Lorentz. Então, se eu inverter essa relação aqui fica lambda a menos 1, eta a menos 1, lambda a menos 1 transposto igual a eta a menos 1. Então, isso aqui no final do dia é o eta a menos 1. Então, eta menos 1 é igual a eta, na verdade. Então, é o eta menos 1. Então, essa relação aqui, na verdade, ó, isso, está me dando eta, esse índice é contraído com esse. Então, essa aqui é a matéria, na verdade. Isso tudo que está aqui, sendo eta menos 1, esse resultado todo aqui, vamos colocar assim, devido a essa relação aqui, isso aqui, na verdade, é o eta ρ. Então, eu tenho eta mini, d menininho, é eta ρ sigma, t ρ sigma, ou seja, é a mesma coisa. Então, esse objeto aqui, então, a gente acabou de ver, isso aqui, na verdade, é o eta ρ sigma. Vou descrever assim, t ρ sigma. Mas como esses índices são saturados, isso aqui é a mesma coisa que eta mini, t mini. Então, isso aqui é um invariante de Lorentz. Então, quem é invariante de Lorentz é esse objeto, que é o traço. Então, lembrar sempre que o traço de um tensor, no espaço, como eu não fiz aulas assim, específicas sobre grupo de Lorentz e sobre espaço Minkowski, eu deixei isso nas aulas que eu tenho no site, às vezes a pessoa passou meio batida e não percebe esses detalhes. Então, o traço num espaço tipo Minkowski, num espaço que não seja euclidiano, ele tem sempre que ser pensado na contração com a métrica. Então, é nesse sentido que a gente diz que é o traço. Então, não é simplesmente somar os elementos da diagonal fazendo os dois índices ficarem iguais. Isso é o caso euclidiano, porque a métrica, na verdade, é a identidade. Mas aqui não é o caso. Então, isso aqui é o traço. Então, aí agora, usando a métrica, então, como a gente colocou aqui, o traço, então, se eu abaixar os índices agora, né, ou levantar os índices que são por variante, vai ter uma troca de sinal na parte espacial. Então, só chamando a atenção disso. Então, esse S aqui, não, como eu tinha escrito, ele é abaixo o índice 0, não acontece nada. Abaixo o primeiro índice 1, troca de sinal. Abaixo o segundo índice 1, troca de sinal. 2 e troca, abaixo o 3, troca de sinal. Então, a gente pode escrever esse traço é T00 menos TII. Aí sim, agora isso aqui é o setor euclidiano. Então, cabe, eu vou colocar assim, isso aqui é o setor euclidiano. Então, esse é o traço do tensor. Então, o traço do tensor, na verdade, ele envolve esses objetos aqui. Na verdade, ele é uma componente do campo T, mini. Então, não seria sensato, vamos dizer,
do ponto de vista da teoria de campo, simplesmente eu pegar, isolar esse escalar e dizer, eu vou fazer o mecanismo de Higgs, vou fazer tudo que eu faço para esse escalar que é o T00 menos TI. Quer dizer, se eu fizer isso, eu estou passando por cima do caráter tensorial. Estou simplesmente dizendo que um escalar é a soma das componentes de um tensor. Então, nós perdemos o sentido do campo tensorial em si. Nós não temos a informação que o campo tensorial está dando. Então, é por isso que não é interessante, não é que tenha nenhum erro em fazer isso, mas não é interessante pegar esse campo aqui, porque, na verdade, eu não saberia, se eu tratar esse campo como um objeto escalar fechado, como sendo esse meu S, eu não saberia dizer se esse campo aqui, na verdade, ele é um escalar genuíno ou se ele simplesmente é um traço de um tensor, porque eu não vou ver a estrutura tensorial através da dinâmica desse campo se eu adoto ele como campo de Klein-Bordel. O que seria diferente se, por exemplo, nós propusermos alguma coisa para o campo Temini simétrico, ou para o campo Temini, e aí isolarmos a parte simétrica dele. Deixa eu mostrar o que eu estou dizendo. Então, o que eu estou colocando é que pegar simplesmente o traço de um tensor simétrico de rank 2 e tratar ele como um escalar de Klein-Bordel não leva a nada. Na verdade, como eu já fiz isso, é um escalar de Klein-Bordel. A gente tem que saber se esse traço ele conta alguma história de que esse campo está ligado a um campo tensorial. Então, por exemplo, se nós pegássemos um lagrangiano para esse campo de rank 2 que fosse algo desse tipo, por exemplo, dmi kappa, pegar a parte simétrica, já estou pegando só, pegar aqui, isso tudo aqui é da parte simétrica, isso aqui, na verdade, esses dois aqui, né, formam a parte simétrica. E aí essa parte simétrica se decompõe em dois, parte simétrica de traço 0 e o traço desse tensor, que é isso aqui. Então são duas coisas que estão englobadas aqui dentro. Então se eu digo eu pegar assim isso. Então, isso aqui sim, isso aqui está me dando conta do tensor como um todo. Então, por exemplo, aqui dentro, a gente, ao fazer essa decomposição, eu teria esse termo, dmi, etil, mi kappa, dmi, etil, mi kappa. Depois eu teria a interferência dos dois termos. A gente tinha visto ontem que eu posso quebrar esse tensor assim, né? Podia ser escrito assim, o etil mi kappa, que é a parte simétrica de traço 0, mais um quarto do eta mi kappa, e aqui o S, que é o traço. Então, aí eu teria esse termo de interferência, que vai aparecer duas vezes, então eu teria algo desse tipo assim, dmi etil mi kappa, que vai ter um quarto mais um quarto, vai dar um. Teria essa interferência, etil mi kappa, e aí do outro lado eu teria aqui o dmi, e aí aqui eu teria o eta mi kappa S. E depois o termo que vai ter 1 sobre 4, 1 sobre 4, vai dar 1 sobre 16, né? Vai dar 1 sobre 16. E aí seria a interferência dos dois termos. Seria dmi, eta mi kappa, vai ficar assim. Eta mi kappa S, dmi, eta mi kappa S. Então é claro, esse eta mi kappa, isso aqui dá 4. E aí esse 16 aqui era 4. Eu teria um quarto de dms. E aqui nós temos mais um meio, né? Esse termo aqui vai dar um meio. Isso aqui vai bater com isso aqui, vai dar o traço. Mas esse aqui tem traço 0, perdão. Isso aqui vai me dar o traço desse tensor, mas esse tensor tem traço 0. Então esse termo aqui vai embora. Então a gente teria que aquele termo ali, por exemplo, ele se quebraria nisso. Ele teria um termo dinâmico, um termo tipo Klein-Bordel, só que para esse objeto aqui, e o termo genuinamente escalar, que seria esse termo aqui, um quarto de dms. Então, por exemplo, essa ação, né, essa ação agora, ela não está sozinha. Esse termo aqui está ligado a esse termo que sai numa formulação única. Então, isso aqui seria mais interessante, que se eu quiser olhar
a dinâmica do traço desse tensor, ela pode vir desse termo, entre outros termos. Nada me impede, por exemplo, aqui, de colocar um termo assim também que fosse desse tipo, dmi, t, mini, dk, t, kappa mi. Isso também é um escalar de lógica, posso escrever esse termo, e aí é a mesma coisa, decompõe esse aqui, vai aparecer alguma coisa para o nosso S. Então, esse termo aqui, eventualmente outros, né? Então, eu vou, esse meu campo S, mesmo que ele seja um escalar e não se misture com as demais componentes, porque ele é uma representação irredutível, qualquer transformação de Lorentz que eu fizer, nunca vai misturar esse cara com esse que está aqui, e nem vai misturar ele com esse, né? Nenhum dos três se mistura. Qualquer transformação de Lorentz que eu fizer, esse campo se transforma nele mesmo, as componentes desse tensor se transformam só entre elas, esse aqui é um escalar, ele vira ele mesmo sempre, e esses aqui se transformam entre eles. Então são três representações irredutíveis nesse sentido, não se misturam por transformações de Lorentz. Mas aí dá um sentido a esse escalar isolado, não tem nenhuma, não leva a nada. Esse campo só faria um sentido mais interessante se for um escalar pensado como traço de um tensor, se ele estiver ligado a um lagrangiano mais amplo que possa misturar a dinâmica dele com a dinâmica da outra componente. Quando eu decompuser isso aqui, por exemplo, né? Deixa eu apagar isso aqui a gente já elaborou sobre isso. Então esse termo aqui ele é diagonal. Ele quebra numa parte que é só o tetil e quebra numa parte que é só o S. Agora, esse termo aqui, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, alguma coisa que sai daqui. Claro que aqui vai sair o tetil, aqui vai sair o tetil. Mas vou pegar, aqui pode, quando eu pegar o termo em S, por exemplo, aqui vai sair alguma coisa que é, pegar o termo misto, perdão, aqui vai sair alguma coisa que é dmi. Então, quando eu decompuser isso aqui, um termo que vai sair aqui é 1/4 do dmi, e aí aqui vai aparecer beta mini e o traço que é o S. E eu vou fazer um termo cruzado com um termo que não tem o S, tem só o traço aqui, que tem só tetil. Então isso aqui eu posso escrever um pedaço desse objeto aqui, é o próprio tetil kappa mi. Quer dizer, eu estou decompondo, isso aqui é tetil mais 1/4 de eta S. Esse aqui também é tetil mais 1/4 de eta S. Então tem um termo de tetil com tetil que eu não estou escrevendo. Tem o termo de S com S que eu não estou escrevendo. Tem o termo de S com tetil. Tem um tipo desse aqui. E aí agora eu não tenho mais o traço. Eu não formo mais o traço zero aqui. Esse eta mini, esse mi aqui me sobe isso aqui. Então a gente teria isso aqui. Na verdade, esse termo aqui, na verdade vai ter o outro termo cruzado, os dois vão se somar mais esse termo semelhante. E aí vai dar um fator 2. Então isso aqui vai dar para nós o meio do dmi-S esse eta mini vem para cá e isso aqui vai dar um dk. Posso botar esse dk aqui embaixo e aí vai ter um dk mini. Então aí agora eu gero, por exemplo, um termo que mistura esse escalar com essa divergência aqui. Então esse termo agora ganha mais sentido, porque ele está misturado a uma outra componente do escalar. Então, eu diria que se nós estamos interessados em conhecer, tirar um escalar daqui, não é interessante trabalhar com esse e nem é possível trabalhar só com esse. Então vamos ver o que a gente pode tirar desse tensor aqui, que é daqui é que vai sair, que nós chamamos de campo de cálculo harmônico. Claro que todo o trabalho, eu, Gustavo, conhece bem, né? Depois, se quiser, pode no final do curso dar um seminário sobre o campo chamado campo de Pauli-Fierz. O campo de Pauli-Fierz é exatamente esse campo aqui. É um tensor simétrico, é esse aqui. Quando a gente pega a gravitação de Einstein, lineariza a métrica da gravitação de Einstein, a gente ganha um campo que descreve o spin 2, que é o campo da onda gravitacional. Ele é justamente esse campo aqui, é um campo simétrico de rank 2. Sendo um campo simétrico de rank 2, ele tem 10 componentes, esse escalar e essas três componentes.
E aí tem toda uma discussão de simetrias que fazem com que no final esse campo descreva uma onda que carrega puro spin 2. As simetrias mais a dinâmica que o campo tem leva a uma propagação só do spin 2. Esse spin 0, esse spin 0 e esse spin 1, eles são filtrados quando a onda se propaga, exatamente como no caso do eletromagnetismo. Tem a componente de spin 0 do fóton, no campo do fóton, esse vetor aqui, ele tem a parte escalar, que é o potencial eletrostático, potencial elétrico, e tem a parte vetorial, que é o potencial vetor. Quando a onda se propaga, nós já tínhamos trabalhado inclusive no gauge de radiação, a gente viu que a dinâmica de Maxwell, ela suprime esse spin. E a onda eletromagnética é um spin 1 que se propaga. Então aí tem duas coisas no jogo, a simetria de gauge e a própria dinâmica da propagação. Aqui é a mesma coisa, se eu escolher esse campo aqui, e quiser que esse campo aqui possa descrever a gravitação, então esse spin 0 e esse spin 1, eles são supressos ao longo da propagação, e quem se propaga é o puro spin 2, como aqui quem se propaga é o puro spin 1. Vamos então agora nos centrar nesse campo antissimétrico de Rank 2, que eu acabei chamando de BNI. Então nós temos duas formulações possíveis a partir desse campo. Ô Gustavo, eu tenho a impressão que uma vez aquele trabalho que você fez, acho que com um colega teu de Guará, vocês pegaram esse campo de Rank 2 e pegaram a divergência dele também, não pegaram? Vocês trabalharam só com a parte tipo Calder-Ramon mesmo. Vocês não pegaram o Deixa eu lembrar. Dá uma lembradinha, que eu acho que a gente já discutiu alguma coisa. Então, duas formulações possíveis. Quais são as duas formulações possíveis? Como eu expliquei ontem, pegar o rotacional de um tensor. O rotacional de um tensor é um campo de rank 3, é um campo tensorial de rank 3. Pronto, só para lembrar do espaço de Minkowski, no espaço euclidiano, perdão. Se a gente está no espaço euclidiano tridimensional, foi que a gente esteja no espaço euclidiano tridimensional. Então a gente tem, eu posso ter um escalar, obviamente, chamado φ, como é o caso do campo eletromagnético, posso ter um vetor. Suponhamos que eu tenha um tensor antissimétrico no espaço de Minkowski. Tensor antissimétrico. Então nós já sabemos, no espaço euclidiano, um tensor antissimétrico de 2 é equivalente, é uma matriz 3x3, obviamente, mas antissimétrica, e ela é equivalente a um vetor. Então, se eu pegar esse objeto aqui, eu posso colocá-lo em relação de dualidade com um vetor, por exemplo, WK. E aí, significa o quê? Tirar a divergência, tirar o rotacional desse vetor. Tem que seguir, então, o rotacional de um tensor rank 2 seria algo desse tipo. Seria o GIJK, seria BI, BJK, mais BJ, DKI, mais DK, BJ. Isso é o rotacional de um tensor de rank 2. Isso vale em qualquer dimensão. O rotacional de um tensor antissimétrico de rank 2, ele tem que ser entendido no sentido de uma coisa, de um objeto que seja completamente antissimétrico, porque o tensor já é antissimétrico. Então o rotacional dele vai ganhar um índice a mais. E aí tem que ser uma coisa também completamente antissimétrica. Então, devido à antissimetria desse tensor, esse tensor aqui tem aquelas propriedades que eu já tinha falado com vocês. Ele é completamente antissimétrico, quer dizer, GIJK é igual a GJKI, é igual a GKIJ, que é igual a menos GJIK, que é igual a menos GIKJ, são as permutações ímpares, menos GKJ. Então esse tensor tem... Oi? O professor tinha me perguntado o que era. Se vocês, quando trabalharam com esse campo de rank 2, vocês também trabalharam com essa combinação. Ao invés de trabalhar com esse field strength, trabalharam com esse objeto. Foi. Também. Não. Ah, não, esse não, né? Foi com o Calder-Ramon como field strength. Ah, então tá, com o field strength, tá, obrigado. Tá. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então tá. Não, desculpa. Não teve? parte com esse Eu tinha objeto. a impressão Foi. que você tinha discutido.
Quem utilizou um modelo que se propôs como um modelo efetivo de QCD. Tá certo. Então vocês têm algo daquele tipo que eu falei, né? Tem. Então, vamos fazer o seguinte, então só para lembrar. Então esse aqui é o nosso tensor de ranking 3, né, de simétrico, é o rotacional desse objeto do espaço euclidiano. Mas vamos pensar o seguinte, então eu vou substituir essa relação de dualidade aqui, eu vou expressar, como eu estou em 3 dimensões euclidianas, eu posso me valer dessa propriedade. O tensor de ranking 2 é o dual de um vetor, então eu posso escrever essa relação assim. Vou substituir cada um desses pelo epsilon. Então isso aqui vai ficar epsilon j kappa L DI WL. Depois o outro termo aqui vai ficar mais epsilon kappa IL DJ do WL. Estou substituindo esses termos todos. E depois mais epsilon IJL dK do WL. Beleza, tá lá. Nada demais. Agora, esse campo aqui é um campo completamente antissimétrico, de rank 3 em 3 dimensões. Então significa que, se ele é completamente antissimétrico, todos os índices têm que ser diferentes. Então só pode ter índices 1, 2, 3. Ele tem 3 índices, todos. Claro que eu posso ter permutações disso, G1, 2, 3, que é a mesma coisa que G2, 3, 1. Então, qualquer permutação disso aqui é esse cara a menos de um sinal. Então esse cara, na verdade, só tem uma componente. Então, se ele só tem uma componente, ele é um escalar. Então, de fato, a gente pode sempre escrever um objeto que é de rank 3 e completamente antissimétrico em 3 dimensões como sendo proporcional ao leve típica vezes um escalar, que eu vou chamar de leve φ. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo epsilon I jk φ, que é igual a isso aqui. Aí eu posso pegar essa equação, depois que eu escrevi isso, eu posso contrair essa equação com o próprio epsilon de jk. Então, epsilon de jk vezes epsilon e jk dá 6. Então, do lado esquerdo eu ganho 6φ. Do lado direito, epsilon de jk vezes epsilon jkl dá 2 vezes delta de IL. 2 vezes delta de IL. Então, vai produzir a divergência desse campo dado. Esse epsilon jk vezes esse cara aqui vai a mesma coisa. Essa contração de epsilon com exatamente esse epsilon vai dar 2 vezes delta de JL. Então vai dar um fator 4 divergência de esse. Quando eu pegar epsilon e JL e multiplicar por esse epsilon jk, isso aqui dá 2 vezes delta de LK. Então vai dar 6. Então a gente sabe que esse φ, na verdade, é a divergência de W. Então, se a gente fala de um tensor antissimétrico de rank 2, se eu estou em 3 dimensões euclidianas, tem esse objeto aqui, esse objeto no mundo dual, ele é um vetor. A gente viu. O rotacional desse objeto aqui tem que ser entendido no sentido de um tensor, é um tensor de rank 3. E isso aqui, no mundo dual, é a divergência do vetor. Então, no mundo tridimensional, a gente tem essa espécie de relação de dualidade. O tensor de rank 2, ele pode ser dualizado por um vetor. E o rotacional desse tensor de rank 2, que é um rotacional, ele acaba sendo a divergência de um vetor. Então, o rotacional de um tensor antissimétrico no espaço tridimensional, ele, na verdade, nada mais é do que um escalar, a divergência do vetor no mundo dual. Então, a gente observa que um campo que é tensorial, ele pode, na verdade, tirar o rotacional dele. A gente espera que quando você tira o rotacional, você pega a parte transversa. Mas quando eu tiro o rotacional de um campo antissimétrico, na verdade, eu estou produzindo uma divergência, e não um rotacional. Entenderam que a coisa está escondida aí? Então, na verdade, ao invés de eu pegar alguma coisa que é transversa
Na verdade, eu estou pegando uma coisa que é longitudinal. No espaço euclidiano tridimensional, isso fica muito evidente, porque realmente a divergência do vetor ela vem à tona. Assim. A questão é, nós agora estamos no espaço de Minkowitz. Então, eu tenho esse objeto aqui, na verdade, ele não é o dual de um escalar. Eu não posso escrever, porque agora eu tenho um espaço, esse objeto aqui é um objeto completamente antissimétrico de rank 3. Então, no espaço de Minkowitz, eu posso ter uma realização de dualidade. Eu posso, como isso aqui é completamente antissimétrico de rank 3, eu posso pegar o meu Levi-Dirichlet do espaço de Minkowitz e dizer que ele é dual de um vetor, de um quadro vetor. Então, no espaço tridimensional, esse objeto aqui só tem uma componente, é epsilon, G1, 2, 3, não tem outra, então ele é dual de um escalar. No espaço de Minkowitz, esse objeto tem 4 componentes, porque ele é completamente antissimétrico. Então eu posso ter G0, 1, 2, G0, 1, 3, G1, 2, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 2, 3. Então, colocando 0 aqui, eu posso ter 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Agora, colocando 1 aqui, eu já não vou mais poder colocar 0, porque qualquer coisa que tiver 0 aqui é um desses aqui a menos de um sinal. Então, eu posso colocar aqui G1, 2, 3, é a única possibilidade. Então, um tensor de rank 3, completamente antissimétrico no espaço Minkowitz, ele tem 4 componentes. Então, se ele tem 4 componentes, talvez ele seja o dual, ele carrega o mesmo número, a mesma informação no quadro vetor. Então a relação de dualidade é aquela ali. Então no espaço de Minkowitz, o rotacional desse objeto, como a gente tinha escrito ontem, dni, dni kappa, dni, d kappa mi, mais d kappa dni. Então, isso é o rotacional desse tensor de rank 2 do espaço Minkowitz. Então, como nós tínhamos visto no espaço euclidiano, isso acabava virando, no fundo, uma grande divergência. Vamos ver o que acontece no espaço de Minkowitz. Então, esse objeto aqui é esse vetor aqui. Então, eu poderia fazer o seguinte, posso escrever, vamos colocar essa relação aqui. Então, eu tenho, vamos ver, então, eu tenho isso igual a isso. Quais são os índices que eu tenho disponíveis aqui? Mi e kappa. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa relação, com esse termo aqui à esquerda, e vou fazer uma contração dessa relação com um epsilon mi e kappa rho. Então, epsilon mi e kappa rho vezes epsilon mi e kappa rho. Então, a gente sabe lá do espaço, a gente sabe dessa relação, epsilon mi kappa rho vezes epsilon mi kappa rho. Quanto vale isso? Esses 3 índices aqui vão ter sempre que ser iguais, porque eles estão contraídos. Esse tem que ser com esse, esse com esse, esse com esse. Então, se esses 3 índices são iguais, e eu estou no espaço de 4 dimensões, a única chance que sobra é esses 2 índices aqui também serem iguais. Porque esse índice aqui nunca vai poder ser repetido com esse, nem esse. Então, como esses 3 índices já são iguais, esses 2 índices aqui só podem ser iguais. Eu estou no espaço de 4 dimensões. Então, isso aqui deve ser proporcional, vamos lá, um kappa vezes um delta de rho lambda. Vamos ver se a gente fixa esse kappa. Vamos dizer que lambda seja 3 e rho seja 3. Então, isso aqui é delta de 3, 3. E vai aqui 1. Estou usando essa relação, reduzir de forma geral, mas eu tenho que fixar essa constante. Então, essa constante aqui é kappa. Vou pegar 3, 3. Agora, se isso aqui é 3, 3, isso aqui pode ser 0, 1, 2, 0, 1, 2. 0, 2, 1, 0, 2, 1. 1, 0, 2, 1, 0, 2. 1, 2, 0, 1, 2, 0. 2, 0, 1, 2, 0, 1. 2, 1, 0, 2, 1, 0. 3, 0, 1. Tá? Aqui não vou poder pegar 3, perdão. Isso aqui já é 3. Então, eu só tenho... A única possibilidade é que esses 3 índices variem entre 0, 1 e 2. 0, 1, 2 aqui, 0, 1 e 2 aqui. Quando esse aqui for 0, isso aqui é 1, 2, 2, 1. Quando isso aqui for 1, pode ser 0, 2, 2, 0. E quando for 2, é 0, 1, 2. Então, esse objeto aqui, na verdade,
ele vai dar 3 vezes 0, vai dar 6 vezes epsilon 0, 1, 2, 3, epsilon 0, 1, 2, 3. Se a gente abrir esses índices aqui, quando isso aqui for 0, eu posso ter 1, 2, 1, 2, ou 2, 1, 2, 1, tá? 2 termos. Quando isso aqui for 1, 0, 2, 0, 2, 2, 0, tá? Mais 2 termos. Quando eu pegar 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Então vai dar 6 termos, mas todos esses 6 termos são iguais. Epsilon 0, 1, 2, 3 embaixo é menos 1. Epsilon 0, 1, 2, 3 em cima é mais 1. Então isso aqui dá menos 1, então K é igual a menos 6. Então essa relação que a gente sabe. Então isso aqui é menos 6 delta de lambda da rho. Beleza. Então, quando eu fizer essa contração, eu escrevi essa relação. E vou fazer essa contração. Então, do lado esquerdo eu vou ganhar menos 6 delta de lambda da rho vezes W lambda vai dar W rho. Menos 6 W rho. E agora vamos lá. Agora, quando eu substituir esse cara aqui, esse objeto aqui, ele é o tensor de rank 2 no espaço de Minkowski. Ele tem um dual no espaço de Minkowski. O dual dele, vamos dizer assim, B til alfa beta é 1/2 de epsilon alfa beta kappa lambda B kappa lambda. Então, o dual de um rank 2 é um rank 2. Não é um vetor. No outro caso, o dual de um rank 2, que tem 3 dimensões euclidianas, o dual de um rank 2 é um vetor. Aqui não, o dual de um rank 2 é um rank 2, porque eu tenho as informações que eu tenho dele, quer dizer, o único jeito de eu contrair ele com epsilon, se eu contrair esse cara com epsilon, só com 2 índices de novo, como é o caso, eu posso escrever, e agora eu posso inverter essa relação. Essa relação aqui tem o inverso, que é B alfa beta igual a menos 1/2 do epsilon alfa beta kappa lambda B til kappa lambda. Aqui tem só uma tensãozinha no espaço de Minkowski, devido à métrica ser mais 1, menos 1, menos 1, menos 1. Esse sinal, quando eu inverto, fica menos. No espaço euclidiano daria um mais, mas aqui dá um menos. Porque epsilon, vocês estão observando que epsilon contraído com epsilon sempre traz um sinal menos por causa da métrica de Minkowski. Então, eu vou substituir esse termo, quis apagar isso aqui, pelo seu dual. Eu vou substituir esse BNK por essa relação. BNK é 1/2 de epsilon ni kappa, sei lá, alfa beta B til alfa beta. E aí, quando eu contrair esse objeto, com esse objeto aqui, ó, tem ni kappa aqui, ni kappa aqui. Então eu posso, essa contração, vamos ver o que então eu vou ter. Então quando eu substituir, esqueci isso aqui. Então quando nós substituirmos esse objeto aqui pelo seu dual, que agora não é o vetor, é um outro tensor de rank 2 que eu chamo de B til, então aparece esse objeto aqui que vai ser contraído com esse. Então vamos ver, epsilon mi kappa rho vezes epsilon mi kappa alfa beta. Bom, vou botar esse aqui, vamos trazer esse rho cá para frente. Ó. Vou passar esse rho por aqui, passar 2 vezes aqui. Então, isso aqui é epsilon mi rho de kappa. E aí agora, epsilon mi rho de kappa vezes epsilon mi kappa alfa beta, essa relação também aqui é conhecida, e ela dá para nós menos 2 delta de mi alfa rho beta menos delta de mi beta rho alfa. Uma relação bem conhecida também dos Levi-Tipton, quando eu contraio esses 2 índices aqui com esses 2 índices aqui. Então me dá esse menos 2 aqui, sempre o menos perseguindo a gente por causa da métrica de Minkowski. E é isso aqui. Porque se esses 2 índices são iguais, já foram usados aqui iguais, a única possibilidade é que o que sobrar para esses índices é o mesmo que vai sobrar para esses índices. Então, se isso aqui for 2 e 3, aqui for 2 e 3, aqui só pode ser 0 e 1, e aqui só pode ser 0 e 1. Então, isso só vai contribuir quando esse índice é igual a esse, ou quando esse índice é igual a esse. Ou mi é igual a alfa, ou mi é igual a beta.
Rho igual a beta, Rho igual a alfa. Então não tem outra chance. E aí a constante que a gente fixa, a gente vê que dá menos 2. Então quando eu contrair esse objeto, então essa relação aqui, epsilon mi, eu tinha aqui, mi kappa, né? Isso, mi kappa alfa beta, vezes esse objeto aqui. Então essa é a contração. Então isso aqui dá menos 2, deixa eu apagar isso aqui deu menos 2, que vai cancelar esse menos meio, então vai ficar mais, então vai ficar, isso aqui deu para nós, delta de, eu tinha colocado o outro, só para lembrar a ordem que eu coloquei, eu peguei esse mi, ou mi kappa, isso, epsilon, mi kappa alfa beta. Então dava menos 2, que eu cancelei de menos meio, então vai ficar delta de mi alfa, delta de rho beta, menos delta de mi beta, delta de rho alfa. Então foi a contração desse epsilon com esse epsilon. E isso aqui dá para nós, depois que isso aqui está feito, isso aqui, o 2 cancelou com 2, isso aí vai ficar betil, o alfa, vou ocupar isso aqui, o alfa vai ficar mi, isso, e o rho vai ficar, e o beta vai ficar rho, menos betil, o alfa fica rho, e o mi fica, e o alfa fica rho, e o beta fica mi. Então tá, depois de fazer a contração e mexer com menos 2 e com menos 1 meio, eu ganho isso. Mas isso aqui é antissimétrico, então isso aqui é 2 vezes isso. Então, esse primeiro termo está dando 2 vezes dmi do betil mi rho. E aí, eu não vou fazer, vocês podem fazer, é a mesma coisa, o mesmo procedimento, escreve esse cara em função do dual. Então vai ficar 1 meio, menos 1 meio, de epsilon, kappa, mi, alfa, beta, betil, alfa, beta. E aí contrai esse cara com esse. Tem sempre 2 índices para contrair. Aqui eu vou ter os índices que estão contraídos aqui são kappa, mi. Então só ajustar os índices aqui e contrair. Aí vai dar aquele menos 2, blá blá blá, então vai dar a mesma coisa. Então nós vamos fazendo isso no terceiro termo, vai dar a mesma coisa, então nós vamos ganhar o termo que é 6 vezes isso. Então nesse caso a gente obtém que WO é menos dmi betil. Então é um resultado análogo com de 3 dimensões. O rotacional de um tensor de rank 2 antissimétrico no espaço de Minkowski é também uma divergência. Só que não é a divergência de um vetor, não dá um escalar no final do dia, dá um quadrivetor. Quer dizer, esse quadrivetor aqui é a quadridivergência desse tensor aqui. Então, quer dizer, o rotacional do dual, quer dizer, o rotacional, vou colocar assim, a relação que a gente obtém é essa, né? E no espaço euclidiano, vou colocar assim, no espaço euclidiano, quer dizer, o rotacional do tensor antissimétrico de rank 2 corresponde no espaço dual à divergência do vetor, que é o dual desse tensor. Se eu estou agora no espaço de Minkowski, o rotacional no espaço de Minkowski desse tensor vai ser a divergência, como se fosse isso aqui, alfa, vai ser a quadridivergência do dual. Quer dizer, aqui o rotacional dá a divergência do dual. Aqui o rotacional dá a divergência do dual. Só que o dual de um tensor de rank 2 no espaço de Minkowski é outro tensor de rank 2. Aqui não, o dual de um tensor de rank 2 é um vetor. Então, tirar o rotacional de um objeto antissimétrico é sempre equivalente a tirar a divergência do seu dual. Então, na verdade, esse rotacional, ele pode estar escondendo uma divergência. Então, geralmente a gente está, assim, vamos dizer assim, a gente vai no piloto automático, então a gente pensa, bom, para um vetor, se eu tiro o rotacional de um vetor, eu tiro a sua parte transversa.
Tudo bem, mas se eu pegar o rotacional de um tensor, eu não estou tirando a sua parte transversa, eu estou tirando a sua parte longitudinal, porque no fundo eu estou tirando a divergência. O rotacional de um tensor tem um caráter mais de divergência do que propriamente de rotacional. O rotacional de um vetor não, o rotacional de um vetor é um vetor transverso. Então, só para desconstruir um pouco essa ideia que às vezes é errônea. Então, se a gente já tem conhecimento dessa propriedade, da análise tensorial em espaço unifórico, a gente sabe que ao pegar o campo de cálculo, ao pegar o campo PNI e extrair dele extrair desse campo aqui o seu rotacional, é lembrar que esse campo aqui, esse campo aqui está ligado a um dual, tem o seu dual, está ligado a um dual. E esse campo aqui, que é o rotacional, ele também está ligado a um dual, ele pode ser escrito assim. Então, esse W aqui, na verdade, é a divergência desse objeto. Então, quer dizer, esse vetor determina esse tensor. Se eu sei esse vetor, automaticamente por essa relação, eu sei esse tensor. Então, na verdade, o conteúdo desse vetor é o conteúdo desse tensor. Mas nós acabamos de demonstrar ainda agora que o conteúdo desse vetor, W lambda, nada mais é do que menos dmi do B1 do lambda. Ou seja, o conteúdo desse vetor, na verdade, está expressando a divergência do dual. Então, na verdade, essa relação ela está escondendo uma divergência. Ela tem forma de rotacional, mas, na verdade, o conteúdo físico dela é uma divergência. Então, isso aí começa a colocar a gente numa situação que, antes de fazer os cálculos, a gente já pode começar a perceber. Se eu estou falando de alguma coisa que é divergência, eu estou ligado, em princípio, esse campo aqui tem spin 1. Tem dois spins 1 dentro dele. E aí, mas se essa combinação G' e K está extraindo uma divergência, então eu não tenho a divergência de um rotacional é zero. Se esse objeto aqui é um objeto transverso, ele não deveria ter rotacional, ele deveria ter só a divergência. Então, e a divergência, ela tem um caráter, ela baixa, vamos dizer, o índice do campo, ela tira o índice, o rotacional não. Quer dizer, quando eu pego a divergência, né, a gente faz isso. A gente contrai o campo com a derivada. Então, uma coisa que é vetorial vira um escalar. Uma coisa que é tensorial vira um vetor. Então, a divergência ela baixa um grau no sentido tensorial. Ao passo que o rotacional, ele aumenta um grau. Se uma coisa é um vetor, quando eu tiro o rotacional do vetor, eu introduzo um índice extra. Eu ganho um tensor a partir de um vetor. Então, aqui é a mesma coisa. Então, eu estou realmente diminuindo. Na verdade, esse rotacional é uma divergência. Se ele é uma divergência, ele pode, na verdade, estar diminuindo. Quer dizer, a divergência de um vetor, ela pode estar associada a um gradiente. A divergência de um vetor, na verdade, é um gradiente, é um escalar. Né? E esse escalar pode ter gradiente. Então, vamos ver o que isso dá para nós. Essa aqui é a primeira formulação. Então, essa é a formulação de Calvi-Ramon. O campo de Calvi-Ramon é isso. É pegar um campo antissimétrico de rank 2 e tirar o rotacional dele. E propor que a dinâmica dele seja dada dessa forma. Seja alguma coisa desse modo. G' K. G' K. Alguma coisa assim, a gente pode acertar. Eu posso colocar uma constante aqui, depois a gente acerta o valor dessa constante. Vamos ver que a gente coloca aqui uma constante K. Depois a gente vai acertar. Então, claro, vou propor isso aqui. Então, essa proposta aqui é a proposta que a gente chama de Calvi-Ramon. Agora, é claro, a gente tem que ver qual é a física que sai daí. Vou comparar isso, o máximo que eu puder, ao eletromagnetismo, que é Fmi e Fmi, que é o rotacional do campo AMI ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu não vou fazer, porque pressupõe que não seja uma coisa complicada, é aplicar o princípio variacional, quer dizer, fazer uma variação em cima do campo B,
pegar um delta B mini. Claro, variar o campo B mini significa que isso aqui vai implicar no delta G mini. Delta G mini K. E isso aqui, então, vai implicar uma variação do meu lagrangiano. Meu delta L, a variação de um quadrado é 2 vezes kappa, G mini kappa, vezes a variação do objeto. Variação do quadrado é 2 vezes o objeto vezes a sua variação. E aí, posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é dmi o delta bn kappa. Estou variando, na verdade. Isso aqui é dmi bn kappa mais dmi b kappa mi mais d kappa bni. Eu estou variando bem. Então, fica dmi do delta bn kappa mais dmi do delta b kappa mi mais d kappa do delta bni. Mas aí nós já sabemos, quando a gente faz o princípio variacional para tirar as equações de movimento, a gente deve fatorar a variação do campo. A equação de campo ela sai como coeficiente do delta. Então eu tenho que fazer a integração por partes. Eu vou pegar esse termo aqui, vou jogar essa derivada para cá, vai dar um sinal menos. Então isso aqui vai produzir, o primeiro termo vai produzir menos 2k dmi do g mini k vezes delta de bn. Aí vou fazer a mesma coisa para o segundo termo, vou fazer a mesma coisa para o terceiro termo. Eu posso sempre renomear os índices de tal maneira que todos esses três termos vão se somar para dar um menos 6 no final. Mas isso aqui tem que ser igual a zero. A equação de Euler-Lagrange, o princípio da minimação, é o delta L ser zero. Então, esse fator constante aí é irrelevante para efeito de equação de movimento e a gente ganha a seguinte equação de campo. Então, se eu estou fazendo a formulação de Cauchy-Riemann, então a equação de campo que eu vou ganhar, o análogo do dmi F mi, é o dmi do G mini K. Então, isso aqui seria, né, a nossa equação de campo, né? Então, bom, esse aqui é o análogo das equações de Maxwell. Então vamos ver o que a gente pode extrair daí. Antes de falar desse texto, vamos pegar esse campo aqui. Vamos escrever. Então a gente já sabe o seguinte, isso aqui eu posso escrever, né? Eu já sei que esse campo aqui, ele é um campo antissimétrico de rank 3 no espaço de Minkowski, então ele tem um dual. Eu posso escrever então ele desse modo, epsilon, mi, kappa, como a gente já tinha feito, kappa lambda, w, é o dual. Então essa equação pode ser escrita em termos do seu dual. Vamos escrever aqui, epsilon, mi, kappa, lambda, dmi, do w. Então, estou escrevendo a mesma equação, mas em termos do dual. Bom, só como isso aqui é igual a zero, vou trazer esse lambda para cá, vai ficar mi lambda mi kappa, porque esse lambda vai andar duas vezes para cá. Vai ficar mi lambda mi kappa. Como esses dois índices aqui estão soltos, mi kappa estão soltos, nada me impede de pegar essa equação e contrair com, por exemplo, um epsilon, alfa, beta, mi kappa. Eu contraio, mi lambda já estão contraídos aqui, mas aí eu contraio esse mi kappa. Fazendo essa contração e usando aquela relação que nós já conhecemos, epsilon, alfa, beta, mi kappa, epsilon, mi lambda, mi kappa, dá menos 2 delta de mi alfa, lambda beta, menos delta de lambda alfa, menos de delta de mi beta, delta de lambda alfa. Fazendo essa contração, tá isso aqui. Então, 2 é irrelevante, porque isso é igual a zero, então nós vamos ter, o primeiro termo vai ficar, o mi vai ficar alfa e o lambda vai ficar beta. Vai ficar d alfa da beta. Menos d beta da alfa. Igual a zero. Então, esse campo W, que é o rotacional, que é o dual do rotacional do B, do G, né?
ele tem, ó, rotacional zero. Isso aqui, no espaço de Minkowski, significa que o rotacional desse campo é zero. Qual é a solução imediata dessa equação? É que o W, alfa, o W beta, não importa, seja o gradiente de um escalar. Então, na verdade, esse objeto aqui é o gradiente de um escalar. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nós estamos escrevendo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nós ficamos com a seguinte equação: dmi epsilon mi kappa lambda, dado lambda é d lambda de um escalar. Então, isso aqui é identicamente zero, tá claro? Porque isso aqui é antissimétrico, isso aqui é zero. Essa solução automaticamente é a solução daquela equação. Então, nós chegamos a essa conclusão. Agora, uma coisa importante é a seguinte: só vou colocar isso para vocês, esse objeto aqui é definido desse modo. A gente definiu a formulação de Cauchy-Ramon como sendo dada a partir do rotacional desse objeto. Dessa definição aqui, decorre imediatamente, vou botar isso aqui, a gente já sabe o que é isso. Vou botar aqui. Então, esse só para lembrar aqui, né? Então, esse G de kappa é epsilon, kappa lambda, d lambda de um escalar. Só lembrando isso aqui. Isso que ele deu foi a equação de movimento. A gente usou uma informação que é inerente à dinâmica do problema. Quer dizer, quando a gente produz essa grandeza, que é o rotacional do tensor de rapidez, e propõe esse lagrangiano, eu estou propondo uma dinâmica. E aí, essa dinâmica me dá essas equações de campo. Entendeu? Essa equação de campo aqui. E aí, dessa equação de campo, a decorrência foi que, na verdade, esse objeto está ligado ao gradiente de um escalar. Então, a gente está vendo que esse escalar tem um escalar em jogo aqui. Agora, vamos observar uma coisa que é independente da dinâmica. É consequência imediata disso aqui. Ao fazer essa definição, a gente pode mostrar que esse objeto aqui naturalmente satisfaz a seguinte relação. dmi, vamos dizer, d kappa, mi kappa lambda, d lambda do G mi kappa menos dmi do G mi kappa lambda mais dmi do G kappa menos d kappa do G lambda mi. Isso aqui é igual a zero. Isso aqui é uma identidade. Se eu sei isso aqui, G é isso, eu substituo cada G desse por esse objeto, eu vou ter sempre as derivadas trocadas, e vai ser igual a zero. Se a gente mostra que aquele objeto lá em cima é uma identidade a partir dessa definição. Isso aqui é o que a gente chama de uma identidade trivial. Da mesma forma que acontece no eletromagnetismo. Não estou falando nada de novo, estou dizendo o seguinte: lembra lá do eletromagnetismo? Quem é o F min? Dmi ani menos dmi. Aí, se a gente pegar esse objeto aqui e compuser a seguinte expressão, dmi, ou d kappa f min, mais dmi f kappa min, mais dmi f kappa min. Então, se eu substituo cada f desse, por isso eu vou ter sempre, vou ter d kappa, vou ter um d kappa, dmi do ani, e depois vou ter um termo que é menos dmi d kappa do ani. Então, isso aqui, ao substituir isso aqui vai ter 6 termos, e esses 6 termos se cancelam. Que é a identidade biânica, que é o quê? Na verdade, são aquelas outras equações de Marx, são as equações de Marx homogêneas que estão aí. Aqui eu tenho rotacional de E igual a menos dB dt, e tenho a divergência de B igual a zero. Então, as identidades de Bianchi, elas saem da definição do tensor de intensidade de campo. Da mesma forma, no Cauchy-Ramon, da definição do tensor de intensidade de campo, isso aqui faz o papel do F min do Cauchy-Ramon. Qual é a identidade de Bianchi que decorre daqui?
é exatamente aquela. Se a gente pegar essa combinação aqui e substituir isso aqui, eu vou ganhar 12 termos no final do dia. Vou ter uma expressão com 12, cada termo desse se desmembra em 3, então 3, 6, 9, 12. E aí eu vou ver, todos esses termos se cancelam, porque eu vou ter sempre alguma coisa desse tipo. Deni, do decapalâmico. Aí lá embaixo vai aparecer um termo que vai ser menos deni, do decapalâmico. Aí ele fala, esse termo é idêntico a esse, aí vai se cancelando. Então os 12 termos vão se cancelando em pares, vão ter 6 cancelamentos e dá 0. Então isso aqui é uma identidade. Vocês estão lembrados também que lá na formulação do Minkowski para Marx, essa equação pode ser reconduzida à forma do dual. Se nós definirmos o dual do campo eletromagnético desse modo, F μ é um meio do epsilon μ alfa beta F alfa beta. Ou seja, eu posso escrever que o meu F μ, se eu inverter essa relação, o inverso dessa relação é menos um meio de epsilon μ alfa beta F til alfa beta. Quer dizer, para inverter essa relação é muito simples, é só multiplicar essa relação por um epsilon μ alfa beta. E aí, então, isso aqui é isso que eu estou produzindo aqui. Agora, epsilon μ alfa beta vezes epsilon μ. Opa, aqui já tem. E alfa beta, então, tem que ser μ kappa. Então, quando eu multiplicar isso aqui, epsilon μ kappa lambda por epsilon μ alfa beta, esse μ dá contra isso. Vai ficar aqueles delta, tá? Vai dar aquele fator menos. Okay? Aí eu consigo jogar o epsilon para cima desse e liberar esse cara aqui do epsilon. Então, para inverter essa relação e chegar a essa, basta multiplicar essa relação aqui por esse objeto. Multiplico aqui, multiplico aqui. Uso aquela relação da contração dos épsilon e chego a essa relação. Então eu posso escrever aquela equação ali embaixo em função do dual. Deixa eu apagar isso aqui. Pode pegar essa equação aqui e escrever assim, ó, d kappa, o meio, f mini, o meio, menos o meio, aliás, menos o meio, do epsilon, mi, alfa, beta, d kappa, f til, alfa, beta. Aí pega o segundo termo, vai ficar menos o meio, do epsilon, mi kappa, alfa, beta, di, F til alfa beta. E pega o terceiro termo, vai ficar menos, substituído pelo dual, vai ficar menos o meio, de epsilon, kappa mi, alfa beta, di, F til alfa beta. Então essa equação deu isso aqui. Posso tirar todos esses meios, aqui menos o meio é um fator global, vai ficar tudo mais. Essa equação tem quantos índices livres? O alfa beta está contraído aqui. Aí eu tenho mini kappa. Eu tenho os épsilon, meu épsilon tem sempre 2 índices livres. Ó. Mini, então eu tenho esses 3 índices livres aqui. Mini kappa. Eu posso pegar essa equação toda, pegar toda essa equação e multiplicar por um épsilon, sei lá, rho sigma mini. Quando eu multiplicar essa equação por épsilon rho sigma mini, esse mini vai cancelar, esse rho sigma vai ficar aquele. Esse kappa aqui, tá certo? Esse kappa está livre aqui, né? Sempre esse kappa livre. Então, eu vou multiplicar isso aqui por um epsilon rho sigma mi. Então, isso vai ficar delta de rho alfa, delta de sigma beta. Isso. Tá. Então, isso aqui vai ficar. Deixa eu colocar aqui. Só para tudo certinho. Kappa mi, kappa mi, kappa mi. Ah, eu acho que tá tudo certo. Tem o kappa, eu não esqueci. O kappa está aqui, o kappa está aqui, o kappa está aqui. Só quero ver o que é mais conveniente. Qual é? Que eu poderia multiplicar essa equação também por um epsilon. Tem mi, kappa. Poderia multiplicar por um epsilon, vou fazer mi kappa. Eu tenho à disposição 3 índices de mi, kappa. Vamos dizer que eu multiplico por epsilon, mi kappa, rho sigma. Se eu multiplicar essa relação aqui por epsilon, mi kappa, rho sigma, esse carinha aqui, tá? Tem um índice só contraído. Tem um índice mi, tá? Esse carinha aqui vai ter mi kappa, certo? Vai ficar. Deixa eu ver. Talvez seja. Real certo. Eu acho que a única relação que eu
jogar todos os épsilons aí. Substituir todo mundo pelo dual. Isso aí não tem erro. Eu vou ter sempre. Vamos fazer o que eu estava. Vamos pegar essa equação aqui, contrair com epsilon mini Rossi. Pegar todos esses termos aqui e multiplicar por epsilon mini Rossi. Esse primeiro termo aqui, multiplicar por epsilon mini Rossi, ele vai dar aquele fator que é menos 2 delta de ρ alfa, delta de sigma beta. Menos delta de ρ beta, delta de sigma alfa. Então, quando eu substituir esse termo aqui, isso aqui vai ficar menos 2dk. Tá? Aí, o F til alfa beta vai ficar F til ρ sigma. E esse termo aqui vai ficar mais 2dk. De novo, dk se mantém. F til sigma. E agora vai trocar o rho vai ficar rho e o alfa vai ficar sigma. Então, mas claro que esses dois termos aqui, só trocar, são iguais. Então isso aqui dá um 4 F til sigma rho. É o que sai desse termo aqui. Vou apagar isso aqui. Aí agora, quando eu contrair esse cara aqui com esse aqui, eu tenho epsilon com apenas um mi aqui contraído. Eu tenho esse mi aqui. Aí eu vou ter aqui uma contração com 3 índices soltos. Tá? E aí eu vou escrever, e aqui é a mesma coisa, eu vou ter apenas um índice só. A relação que vocês têm que usar aqui é essa aqui. É quando a gente tem apenas uma única contração, tipo assim, epsilon alfa bi kappa vezes epsilon alfa rho kappa lambda rho sigma. Vamos fazer a contração de apenas um índice do epsilon, tá? Tem 3 índices livres aqui, 3 índices. Então essa contração aqui ela dá o seguinte, ela dá menos delta de mi lambda, delta de mi rho, delta de kappa sigma, mais delta de mi rho, delta de mi sigma, delta de kappa, mais delta de mi lambda sigma, lambda sigma, lambda menos delta de mi rho, delta de mi lambda, delta de kappa sigma, menos delta de mi lambda, delta de mi sigma, delta de kappa rho, e menos delta de lambda sigma, lambda sigma, lambda sigma. Então essa é mais trabalhosa um pouquinho, mas dá esses 6 termos. Essa contração. Então essa contração vai aparecer aqui e essa contração vai aparecer aqui. Então nós vamos gerar esse termo aqui, que veio dessa primeira contração, e os termos que vão vir dessas contrações aqui. Juntando tudo, vocês vão ver que essa equação aqui se reduz a nada mais, nada menos do que a que vocês muitas vezes trabalham com ela, que é essa identidade de Bianchi pode ser reescrita em termos do dual desse modo aqui. Certo? Vamos apagar isso. Então, o que é a identidade de Bianchi? Então, a pergunta que a gente se faz é isso. Lá, como eu tenho essa identidade de Bianchi aberta aqui, se eu substituir esse cara pelo dual, então vamos dizer que eu tenho a seguinte relação de dualidade. Deixa eu apagar isso aqui. Então, só para lembrar, isso aqui é consequência das equações de movimento. Então, vou apagar essa identidade aqui, só para eu ter ela como auxiliar. Então, isso aqui é a dinâmica de Cauchy-Ramon. Vem do Lagrangiano, que vem das equações de movimento. Vem da equação de movimento, isso aqui vem da equação de movimento, que por sua vez vem do Lagrangiano. Isso aqui é uma coisa, vamos dizer, meramente algébrica. É o rotacional desse objeto, que é isso aqui, e aí automaticamente esse objeto que satisfaz essa equação. Só que eu posso escrever essa equação em termos do dual. Se a gente escrever aqui, definir o dual G til mi, por definição é 1/6
do epsilon mi alfa beta gama G alfa beta gama, definindo o dual desse objeto. Naquela hora eu estava chamando de um W por acaso. Posso inverter essa relação. G mi kappa menos epsilon mi kappa alfa G tio alfa. Posso escrever essa relação. Esse é o dual desse objeto, ou invertendo essa relação. O que significa inverter essa relação? Multiplicar essa equação aqui por um epsilon kappa lambda rho mi. Multiplicar por epsilon kappa lambda rho mi e faço as contrações aqui. Aqui eu vou ter um índice contraído com esse, uso aquela expressão que eu apaguei e chego a isso aqui. Essas duas relações são... Então, aquela relação segue como uma identidade a partir daqui, mas agora isso aqui é a definição do dual, e aí eu jogo esse objeto, substituo esse objeto aqui nessa equação. Um termo aqui, um termo aqui, um termo aqui, um termo aqui. Contrário com o epsilon. Então, o que vai sair dessa identidade de Bianchi é o dmi do G tio mi igual a zero. Então, da mesma forma que no Maxwell o dmi do F tio mi decorre daqui, essa equação também implica nisso. Então, isso é a definição do tensor de intensidade de campo, isso é a identidade de Bianchi, e isso é a mesma identidade de Bianchi vista do ponto de vista do dual. Então, isso aqui é a equação de movimento. Essa informação nós tiramos da equação de campo. Mas essa informação aqui, ela sai automaticamente da identidade de Bianchi. Então isso aqui é automaticamente zero. Isso aqui é a identidade de Bianchi. Mas agora, eu sei quem é esse objeto aqui. Então eu sei quem é o dual. Então eu sei o seguinte, eu sei que ao escrever isso aqui, G, mi, kappa, eu obtive aqui uma da equação de campo. Isso aqui é epsilon, mi, kappa, lambda, de lambda de um escalar. Isso aqui é a consequência daqui. É isso aqui. Mas agora vamos usar o dual. Quem é epsilon, mi, kappa? G, mi, kappa. É epsilon, mi, kappa, lambda, então se não vemos, dual dele, que é G tio lambda. Que é epsilon, mi, kappa, lambda, de lambda de S. Então a informação que eu tenho, então usando agora a equação de campo mais a definição do dual, isso aqui me diz, essa equação aqui, ela está me dizendo, na verdade, que o dual do G, que é o G tio mi, é menos o dmi do S. Então, na verdade, o dual do tensor de intensidade de campo é o gradiente de um escalar. Então, essa informação veio daqui. Agora eu vou jogar, eu não usei isso aqui ainda. Eu usei a equação de Euler-Lagrange, que é a equação de Cauchy-Ramon, junto com a definição de dual. Eu usei essa informação e botei aqui o dual. Aí eu cheguei à conclusão que o dual é o gradiente desse escalar, a menos de um sinal. Agora eu vou usar a informação da identidade do Bianchi, que é dmi, G tio mi igual a zero. Mas agora eu sei que o dual é o gradiente de um escalar. Então isso aqui vai ficar dmi do dmi do S, que vai dar da Lambertiano de S igual a zero. Então, o que a gente mostra no final de toda essa mistureba aí de relações é que a física do campo de Cauchy-Ramon, quer dizer, o dual, aquilo que seriam os campos elétricos e magnéticos, o conteúdo deles está, na verdade, num escalar. Diferente de Lorentz, diferente de Maxwell. No caso de Maxwell, o F mini, ele me dá o campo E e o campo B. Aqui, o que seria o F mini, na verdade, está me dando o gradiente de um escalar. E esse escalar satisfaz a equação de Klein-Bach. Então, o que a gente mostrou no final de tudo, é que esse campo de Cauchy-Ramon, depois de todo esse esforço de botar esse monte de índice para enfeitar para lá, para cá, o que eu estou descrevendo é um escalar. Então, essa dinâmica aqui, que é a dinâmica de Cauchy-Ramon, essa proposta para esse D, né, com essa definição do que seria, né, do que é o tensor de intensidade de campo, que seria análogo ao campo de massa. E com essa proposta aqui de Lagrangiano, ela está me dizendo no final de tudo, que esse objeto aqui
toda a informação dele está nesse escalar aqui. Isso aqui é menos R, cada lambda, de lambda desse escalar. Toda a informação está nesse escalar. Esse escalar define aqui. E aí eu sei que